Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Aquiles Frois e nesse vídeo, como eu tinha dito no anterior, eu vou apresentar para você como é que é possível fazer os principais projetos aqui no Visual Studio para desmistificar essa história de que acaba sendo um bicho de sete cabeças para muita gente, que é criar na verdade os projetos dentro do Visual Studio. Vamos começar aqui com eu já estou com o meu Visual Studio aberto, né? Se você ainda não tem o seu Visual Studio instalado no seu computador direitinho, assiste o meu último vídeo, que é exatamente onde eu ensino você a instalar o seu Visual Studio e montar seu ambiente de desenvolvimento .NET, tá ok? Então a gente vem aqui em File, New Project. Vou começar fazendo um projeto aqui Windows, que é o mais básico, o Console Application, certo? Aqui eu mudo o lugar onde ele vai criar os projetos, ok? E aqui eu vou criar, na verdade, um projeto chamado Demo Projetos. Então ele cria aqui, seguindo a princípio o template de Console Application. Eu vejo aqui nesse canto direito, onde nós temos aqui o Solution, né? Na verdade é a Solution, que na verdade é um agregador de projetos. Você vai entender isso um pouquinho daqui a alguns minutos, na verdade. E aqui o projeto Demo Projetos, que é o nome do Console Application que foi criado. Ele já entrega aqui pra gente uma classe com o nome de Program, ok? E já deixa aqui um códigozinho que é o template do Console Application. Se eu apertar aqui F5, na verdade que é o atalho que faz executar o programa, você vai observar aqui uma tela preta abrindo e fechando, porque é o Console Application, o software, né, do Console Application rodando. E por que ele abre e fecha rapidinho? Vou fazer de novo. Porque não tem nada aqui dentro do código, aqui não tem nada nessa área aqui que faça alguma coisa, né? Vamos fazer aqui, utilizar na verdade a classe console, e uma das formas de você interagir com aquele console é lendo uma linha do console, né? Vou pegar aqui o WriteLine, na verdade escrever no console, escrever aqui o famoso Hello World. E o que é que vai acontecer? Ele vai piscar, ele vai aparecer e sumir, porque ele executou e foi embora, terminou a execução dele. Mas se eu quiser ver aquele console ali parado na tela, eu posso utilizar aqui um console read key, que na verdade ele vai ficar esperando eu apertar alguma tecla no teclado, qualquer um que seja, ou barra de espaço, qualquer uma, e aí o console fica aberto. E a gente consegue visualizar o Hello World escrito aqui no console, beleza? Esse é um exemplozinho aí de uma aplicação console sendo executada. Vamos dar uma olhada em outro tipo de projeto. Aqui na Solution, aqui no Solution Explorer, que é essa abinha aqui que a gente está vendo, eu clico com o botão direito aqui no Solution, Demo Projetos, e peço aqui o Add New Project. Ainda na parte de Windows aqui, ou seja, aplicações para desktop, eu peço aqui um WPF Application, que é para eu fazer softwares com a cara do próprio Visual Studio, do Office. Eu vou colocar aqui de WPF Demo. Você pode verificar que aqui na solução ele também manteve agregado. A gente consegue visualizar ainda o Demo Projetos, que é o Console Application, e o WPF Demo. Uma coisa que também é possível a gente observar aqui é que o console demo está com o nome negrito, o nome do projeto, e o WPF demo não. Significa o quê? Quando eu der F5 no meu teclado, ele vai executar o console application. Se eu quiser que seja executado o WPF application, eu tenho que vir aqui nessa aba aqui de soluções, e vou clicar com o botão direito e escolher essa opção aqui, Set as Startup Project, que ele fica em negrito, e é ele que vai ser executado quando apertar F5 ou quando eu clicar aqui em Start, nesse botãozinho de play aqui do Visual Studio. E a gente vai ver exatamente essa janela, a main window que está aqui, né? Está aqui atrás sendo executado aqui na frente. Uma das características aqui do projeto WPF é que a gente constrói a nossa interface com componentes que eles fornecem, que está aqui nessa abinha Tools. Vou colocar aqui um botão e vou colocar aqui um label.
Se você observar também, ele mostra aqui em cima a parte visual do meu formulário e aqui embaixo com a linguagem chamada XAML, que se parece muito com HTML, toda a parte do código que representa essa tela que a gente está vendo aqui. Veja aqui embaixo o button, quando eu clico aqui ele marca ali em cima na parte visual. Aqui é um código chamado XAML, que é baseado em XML. Ele marca o elemento, o componente ali em cima. Ok? E aí vou fazer aqui uma demonstração simples, que é o que eu vou fazer aqui agora. Eu dou 2 cliques aqui em cima de botão. Ele já cria um método que vai ser executado quando aquele botão for clicado. Agora eu posso fazer o seguinte. Chegar aqui label.content e botar aqui hello world. Agora quando eu executo aqui minha aplicação WPF, eu posso chegar aqui agora, clicar aqui no botão e ele muda ali de label para hello world. Vou criar também um outro projeto. Eu criei dois projetos desktop, mas um completamente em modo texto, outro gráfico. Vou fazer aqui agora um projeto voltado para web. Add New Project. Vem aqui Web, seleciono o ASP.NET Application e vou fazer aqui ASP.NET vou botar WF. Vou clicar aqui na hora de selecionar qual é o tipo de projeto ASP.NET que eu quero criar. Eu marco aqui Web Forms, que é exatamente a demonstração que eu vou fazer aqui agora. Dou um OK. Beleza, ele criou o projeto aí ASP.NET Web Forms com o framework Web Forms. Veja que aqui eu tenho os meus 2 projetos aqui embaixo, que é o console e aqui o WPF. E agora, na mesma solução, eu tenho um projeto ASP.NET Web Forms, que eu já vou marcar aqui como ele sendo um Startup Project para quando executar pedir para executar o Visual Studio, na verdade ele vai executar o projeto. O bacana de uma aplicação Windows Forms, na verdade uma aplicação ASP.NET, que ele já vem com um template básico. Vou pedir para executar aqui, ele vai abrir o Chrome, já vai startar o IIS, que é o servidor de aplicação Express integrado ao Visual Studio, e já vai abrir a página principal do template, que ele já vem com um visualzinho, um template, para você customizar, para você não sair do zero. E está aqui o template principal, o template básico, que o ASP.NET Web Forms te entrega. Que é essa telinha aqui. Vou fechar ela aqui e também vou fazer uma customização nessa tela principal, que é esse daqui, o Default ASPX. Uma característica do ASP.NET Web Forms é exatamente isso, que para cada página que você vê dentro do seu sistema, normalmente tem um arquivinho ASPX. Aquela página principal é o Default ASPX, e tem outra aqui, o About, e tem um Contact ASPX, respectivamente, com seus conteúdos. Eu vou apagar todo esse conteúdo aqui que ele coloca aqui. E uma característica que o WebForms tem, que ele é parecido com o desktop. Você pode colocar ele no modo design e arrastar os componentes para cá. Eu gosto particularmente de deixar ele no modo texto mesmo. Eu vou colocar ele aqui, vou colocar um label, também como eu fiz no outro, e vou colocar um botão aqui em cima. Vou botar um botão, ok? Eu vou fazer a mesma demonstração do outro. Quando o usuário clicar no botão, vai trocar o texto do label. Essa parte em particular, eu deixo aqui no design, clico 2 vezes no botão, e ele já me traz aqui também, que é chamado de Code Behind, que é o código que vai dar a ação, dar a vida à página ASPX. Aqui eu preciso ver o ID, que é esse label 1 aqui, que é a forma como eu vou interagir com aquele label ali. Pego aqui é text, diferente lá do WPF, que é content, e venho aqui para hello world também, ok? Salvo e executo a minha aplicação. Aqui o meu label, o meu botão,
quando eu clico no botão, ele muda o label aqui para Hello World. Vou apagar, fechar ele aqui. E vou criar um outro projeto também voltado para a web, que é o ASP.NET MVC, que é outro framework na plataforma ASP.NET. Venho aqui e vou escrever o nome do projeto, Demo MVC. Marco aqui MVC. A estrutura dos dois projetos é levemente diferente, apesar deles compartilharem alguns recursos. Aqui, por exemplo, o arquivo global ASX é a mesma para os dois. Tá? Tem alguns recursos que são compartilhados. E aí, vou marcar já o Demo MVC aqui como Startup Project. E vou rodar o projeto e vocês vão ver que, na verdade, o template que ele oferece é idêntico. Está aqui o template do ASP.NET MVC e ele, como eu falei, ele é idêntico ao do WebForms visualmente, mas funcionalmente eles são completamente diferentes. Lá no ASP.NET WebForms, por exemplo, tinha um default ASPX que correspondia a uma determinada tela. Aqui no ASP.NET MVC não tem isso. Na verdade, o que seria mais próximo disso é a view, onde tem aqui o index, onde tem um código bem diferente do que a gente tem no WebForms, ok? E aqui, para eu fazer a mesma demonstração, é diferente, porque eu não tenho o toolbox, né, que eu tenho disponível ou no WPF, ou no Windows Forms, né, ou no WebForms. Aqui eu tenho que escrever exatamente o que eu quero que saia na tela, né? Mas da mesma forma eu vou colocar aqui um label, ok? E vou colocar também um input type button com o value de clique aqui. E aí, para que eu possa fazer a mesma demonstração de clicar naquele botão e trocar o valor do label, esse tipo de coisa é o comportamento que seria feito no lado do cliente, né? Quando eu entro no ASP.NET MVC, eu mudo também um pouquinho o meu modelo de programação, eu tenho que mudar um pouco a forma como eu raciocínio para desenvolver a aplicação. Certo? Como eu não tenho um componente, né, o conceito de componente que eu tenho no ASP.NET WebForms, eu tenho que trabalhar aqui com HTML e JavaScript. Então eu abro um bloco aqui de script. E aí, aqui, o que é que eu vou fazer? Eu trabalhando com HTML cru, né, JavaScript cru, eu vou colocar aqui um onClick nesse input. Ou seja, quando eu clicar nesse botão, o que é que vai fazer? Eu vou executar essa função aqui, que eu vou chamar de teste. E com o JavaScript eu tenho que pegar a referência a esse label aqui e alterar o conteúdo dele. Isso com o JavaScript puro eu tenho que fazer manipulando o Document Object Model, que é o que a gente chama de DOM. Eu pego aqui o getElementByTagName, boto aqui o nome da tag, que é label, jogo isso numa variável, vou botar chamar de label também, e desse label eu troco o inner, ele não trouxe, inner HTML dele para Hello World. E aí, obviamente, eu atribuo ali o onClick ao meu teste aqui. Eu tenho um botão clique aqui, que quando eu clico aqui, não acontece nada. E por que não aconteceu nada? Eu me esqueci de um detalhe muito importante aqui, que é o nome do método. O nome do método, normalmente como ele tem o nome no plural, getElements by tag name, significa que ele vai te retornar um array de todos os elementos com aquela tag que você colocou. Logo, eu quero o primeiro índice desse array aqui que ele me retorna. Basta eu chamar aqui com um colchete o primeiro índice
desse array, jogar aqui na variável e vamos voltar lá para a execução do software. E agora sim, quando eu clico aqui, Hello World está ali sendo executado, certo? E conseguimos ter o mesmo resultado de todas as outras aplicações. E assim a gente termina essa primeira parte do vídeo, onde a gente criou esses 4 projetos. E na segunda parte do vídeo, eu vou criar mais um projeto, que na verdade é um projeto de componentes, é uma biblioteca de classe, onde essa classe vai ser compartilhada e utilizada pelos outros projetos. Espero que você tenha gostado e acompanhe a segunda parte da criação desse componente.